puder colocar aqui na tela João 6 para a gente. Aleluia. Queridos, é uma alegria, é um nervosismo, são muitas emoções, mas a glória é do Senhor, amém? Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz, queridos. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: aonde compraremos pão para esse povo comer? Amém? Olha só. Pode ir, pode passar. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Amém? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Pode passar. Vamos terminar o texto. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? Glória a Deus. Deixa no versículo 6, amém? Queridos, tem coisas na palavra do Senhor que nos chamam a atenção. Essas palavras, quando essas palavras falam, queimam no seu coração, é uma palavra rema. É uma palavra que o Senhor está revelando para você. É uma direção, é algo que você tem que lançar-se sobre essa palavra. Amém? O que Jesus queria ver, testar aqui? O que Jesus estava provando aqui quando ele olha para aquela multidão vindo, né? Os caras tudo sem nada. Não tinha como, né, cuidar daquela, era uma necessidade que ele estava passando ali, alguns dias já seguindo Jesus. Mas ele olha para o discípulo e fala: olha, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que Jesus queria receber? O que Jesus estava provando? O que Jesus queria achar na vida desse discípulo? Saiba que na minha e na sua vida, nós somos postos à prova. Nós somos colocados em situações que não é Satanás, muitas vezes. Ele trama todo o mal, nós sabemos. Ele é expert nisso. Mas tem situações, quando andamos com Deus, que são colocadas na nossa vida para crescimento. São provas que o Senhor coloca diante de nós, para testar se estamos aptos ou não, para crescermos na fé. Saiba que a fé é algo que cresce. Vocês vão se lembrar da parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda, Jesus diz: olha, se a sua fé for como o grão de mostarda, amém? Que sendo uma das menores sementes, se for plantada, ela nasce, né? Primeiro ela morre, gera, germina, nasce, cresce e se torna a maior das hortaliças. Então Jesus está dizendo que a nossa fé, ela é crescente, ela tem que ser crescente. Amém? E o que Jesus queria achar na vida do discípulo era a fé. Então tem provas nos dias a dia nosso, que é para nós aplicarmos a nossa fé, que é para nós
decidirmos, tomarmos uma decisão, se cremos ou não, se vamos tomar posse do que Jesus, se vamos participar do milagre ou não. Qual que é a situação que você está? O que você tem enfrentado? Como você tem combatido essa situação? Jesus nos coloca, queridos, Ele nos testa em meio às tempestades. Vocês vão se lembrar também que Jesus, no meio do barco, no meio da tempestade, Ele vem andando sobre as águas, Ele deixa os discípulos lá, para poder passar por aquela situação, para poder crescer na fé. Nós necessitamos, queridos, ser forjados, ser exercitados, amadurecidos. Sabe, queridos, a situação que nós vivemos e passamos não é para nos matar, não é para nos paralisar, é para que nós cresçamos com elas. Sabe, as cicatrizes, as marcas, elas nos fazem crescer. Você não sabe o que está dentro de você, você não sabe o que você carrega, o poder da sua fé. Então, muitas vezes, quando nós passamos por determinadas situações que o Senhor permite, é para que nós mesmos vejamos esse poder. É para que nós mesmos experimentemos testemunhos que vai nos fazer firmar na palavra, firmar em Deus, firmar no propósito dEle, no chamado. Ele tem um chamado que é maior que a nossa própria vida, nós cantamos. Ele tem um chamado que é maravilhoso, mas nada é, queridos, rosa, não é só rosas, não é. Sabe, você quer experimentar algo em Deus, você quer desfrutar de um grande chamado, se prepare para as provas. Se arme da palavra, que a palavra não saia da sua boca, que você tenha a palavra para declarar a fé, queridos. Olha só, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tem alguém aí? Você quer agradar ao Senhor? Exercite a sua fé. A situação que você está passando é Deus te falando, exercite a sua fé. Muitas vezes nós jogamos toda a responsabilidade para Ele. Sabemos que Ele é o Rei da Glória. Sabemos o sacrifício que Ele fez por mim e por você, graças a Deus por isso. Mas agora é eu e você. É hora de nós aplicarmos a nossa fé. E não espere tudo dar certo, para você simplesmente pegar o bonde andando, né, e sentar na janelinha. Não, queridos. Não. Você vai pegar do começo ao fim. Não adianta igual Jonas. O nosso chamado, você quer viver algo grande com Deus? O nosso chamado não é igual Jonas dormindo lá no porão escondido. Deus vai começar a chacoalhar, queridos, o barco. Isso aqui é profundo. Isso aqui é para quem quer viver o mais de Deus. Isso aqui, sabe, não é para quem só quer ouvir palavra que vai massagear o ego, querido. Eu sei, eu entendo que muitas vezes nós precisamos da nossa emoção estar ativa, da nossa emoção estar, nós precisamos, somos emocionais, né? Cantamos louvores que também nos animam, e glória a Deus por isso, mas a fé, ela é aplicada quando tudo está adverso. Quando a situação está adversa, é aí que nós somos postos à prova, e nós não queremos. Nós queremos correr dessa situação. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus por isso. Nós vamos só à medida que é firme para nós pisarmos. Nós vamos só onde é favorável para nós. Queridos, eu andei muitos anos com medo de Deus. Porque o Senhor, Ele requer coisas mais profundas. Ele quer entregas mais profundas. Você quer viver um lindo chamado de Deus? Ele é construído dia a dia. A batalha que você está passando vai te proporcionar viver milagres com Ele. Mas aplique a sua fé. Aplique a sua fé. Lance a palavra, o que Ele tem te falado. Qual que é a palavra que você está
queimando no seu coração. Essa é a arma. Ele vai te dar uma palavra antes de que tudo aconteça. Ele vai te pôr à prova. Ele vai te colocar, ei, o que nós faremos? Mas Ele bem sabe o que há de fazer. Eu quero que você lance sobre Ele a sua ansiedade, a sua necessidade. Sabe, queridos, o reino dos céus é um suprimento de todas as áreas. É um suprimento, é pleno, é coisa que a mente humana não pode nem só imaginar, mas é muito pouco. Seremos surpreendidos pelo reino dos céus. Seremos surpreendidos, queridos. Todo o estudo do homem, tudo que é passado, todo o conhecimento humano não se compara com o que é verdadeiramente os céus. Então tudo isso está em jogo. Você é um cidadão do céu. Você tem que aplicar a palavra, porque é isso que vai te fazer viver as coisas maravilhosas com Deus. Homens e mulheres que viveram o sobrenatural, aplicaram a sua fé no natural. Situações adversas, terríveis, mas eles aplicaram a fé, queridos. Foram fiéis ao Senhor. Declararam a sua fé, aquilo que eles criam, não abriram mão. Então, a situação que você está, qual que é a palavra que você está guardada no coração? O que você tem declarado? Você tem declarado que isso vai te matar, que isso é o seu fim? Ou você tem recebido a palavra do Senhor, ei, caia por terra em nome de Jesus? A palavra diz que, olha, queridos, eu sempre tive muitos versículos que queimaram em meu coração. Josué 1:9 é um dos primeiros que eu já recebi. Tem palavra que eu ouvi uma vez, nunca mais escapou do meu coração. Porque queimou. Ei, não temas, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Então essa ordem, quem te dá essa ordem é Ele. Eu estarei contigo. Ele não nos deixa sozinho. Mas nós queremos nos privar de sentimentos, de situações, que isso não vai acontecer. Não vai. Nós seremos a todo tempo, queridos. Essa semana estava nos dias difíceis. E daí a minha esposa, cara, Deus, Ele sempre vai contra-atacar. Vocês precisam estar sensíveis a Ele. Ele sabe, a palavra diz que Ele não permite tentação maior do que podemos suportar, mas manda juntamente também o escape. Eu estava num dia ali meio deprimido, um dia meio, lutando ali comigo mesmo, com as emoções, com os pensamentos. E você não pode se entregar. E a minha esposa me mandou uma foto, antes de nós casar, 15 anos atrás. Tinha um cabelão bonito, pastor. Aleluia. Cuida do seu cabelo, hein, vaso. É bênção. E aquilo, cara, me deu uma injeção de ânimo. Porque foi logo quando eu me converti, que eu vi as coisas do Senhor, assim, Deus agindo em situações que era só a Deus, só Ele para fazer. E eu me vi naquele menino, não que eu seja velho, mas 15 anos mais novo, faz bem para todo mundo. Quando eu me vi assim, eu falei, cara, eu estava determinado, eu estava com os olhos no Senhor, igual Hebreus 12, portanto deixemos, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos, olhando, deixa eu ler, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Para não ficar nas minhas palavras, Jennifer? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, aquilo me deu uma injeção, eu falei assim, gente, eu estava determinado a viver o que Deus tinha para mim. Eu estava determinado a viver a vida que Deus tinha me proposto. Eu quero que você saiba que o chamado, ele vem proposto para você, você não faz o que você quer. É quando você começa a viver as coisas mais maravilhosas com Deus, é quando você entrega o seu livre-arbítrio a Ele. Você fala, Senhor, eu quero viver o seu plano para mim. Daí Ele vai te encaixar.
Daí às vezes você quer correr, você quer esgoelar, mas não, você está no propósito. Você está ali no caminho. Então essa carreira ela nos é proposta. Queridos, aquilo me fortaleceu de uma tal forma. Então quero que você saiba que o Senhor sempre vai te dar um escape. O Senhor, Ele vai sempre te dar um refrigério. Sabe, o Senhor não nos deixa sozinho, para morrermos sozinho, igual Pedro falou. Senhor, não te importa que pereçamos. Ele levantou, ordenou ao mar, ao vento. Outra passagem, né? No mar também. Parece que a escola de Deus, os mares, as ondas, tempestades, a falta de pão. Você quer multiplicar? Você quer ser, sabe, ser passar de discípulo a apóstolo, assim como eles? Viveram coisas maravilhosas, foram usados, multiplicaram pães e peixes. Você quer, queridos? Esteja com o coração nele, esteja cheio de fé na palavra, sabe? Aplique a sua fé diante da situação. Aplique a sua fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10:36, o meu justo viverá pela fé. Queridos, o meu justo viverá pela fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe, parece duro para nós, mas não é. É porque você não sabe o que está te esperando, o que está preparado além da prova. Sabe, diante do gigante, tem gente que só olha o gigante. Coloca Salmo 73 na tela, fazendo favor. Vamos ler esse salmo. Se você olhar só para o gigante, você nunca vai vencer. Você tem que olhar para ele. Você tem que vencer as suas guerras em oração, na palavra. As suas guerras é vencida, querido. Querido e querida, mediante a palavra, mediante a fé, a oração. Quando você se enche de Deus, você consegue, você muda. Você tem que mudar a sua autoestima em Deus. Você tem que, não é só viver uma vida de derrota, não. Você tem que buscar nele essa virada de chave. Você tem que buscar nele a mudança. Se você sair derrotado na oração, você vai ser derrotado na situação. Você precisa vencer na oração. Você precisa se carregar na oração. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, ponhando por terra todo o argumento de Satanás, todo o sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conselhos, pensamentos, palavras lançadas pelas pessoas. Quantas pessoas têm sido bloqueadas, travadas, porque alguém falou alguma coisa, e daí o sonho dela derreteu, como um chocolate. Queridos, a nossa fé tem que ser mais forte do que isso. Você tem que estar determinado. Você tem que não abrir mão. Ei, Senhor, o Senhor liberou sobre mim, eu vou tomar posse. Essa terra que o Senhor está me dando, o que fez aquele povo perecer, cara? O que fez aqueles 40 anos rodeando no deserto? Incredulidade. O que faz o Senhor liberar sobre nós as bênçãos espirituais, os acessos ao coração dele, a experiências, é fé. Uma das menores palavras, se não a menor, juntamente com outras, mas é tão poderosa. É fé. Incredulidade não agrada a Deus. Dúvida não agrada a Deus. Olha só o que o salmista passou. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Vamos precisar ler todo, tá, para compreender. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento,
e têm corpo saudável e forte. Estão livres e fartos, livres dos fardos de todos. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, farei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges como teu conselho, e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Deus, do soberano Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Queridos, olha só, um salmista, né? Asaf participava da orquestra, se não era o líder, estava ali no templo adorando, louvando ao Senhor. E ele fala, queridos, que quase se desviou. Quando ele olhou, quando ele se comparou com os ímpios, quando ele se comparou com o mundo aí fora. Eles não têm fardos, nada acontece com eles, eles fazem um mal e nada acontece. Eles estão prosperando. Sabe, será que é só ele que faz essa comparação? Será que é só ele que fala, olha, eu estou indo na sua casa, Senhor, te servir e nada acontece. Eu estou te buscando já faz anos e eu não vejo nada. Nada acontece. Sendo que os ímpios fazem coisas malignas e prosperam, Senhor. Queridos, mas olha o segredo. Olha o segredo no 17. Até que eu entrei no santuário, queridos. Queridos, você só vai viver uma vida de derrota, de fracasso, se você não entrar no santuário. Se você não descobrir por si só os tesouros preparados para você. Amém? Ele descobriu e daí ele compreendeu. Não fala que Deus falou para ele, mas ele compreendeu o fim dos ímpios. Eles não possuíam essa glória. A glória que está disponível para mim e para você. Aquilo que o Senhor liberou para mim, liberou acesso. Chegai-vos com confiança ao trono da graça, para recebermos misericórdia, graça em tempo oportuno. Nós temos armas. O santuário é para mim e para você. Não se ache indigno diante de Deus. Tome posse, sabe? Há um tesouro escondido mediante
Sabe, após, não é? A gente não sempre fala que há um arco-íris depois da tempestade. É lindo, né? É lindo a gente falar sobre isso. Mas muitas vezes, queridos, nada é superficial conosco. Sabe, o Senhor nos pega assim por dentro. Então eu quero te propor aplicar a palavra na sua vida, aplicar fé, tomar posse desse, sabe, trono aberto para mim e para você. Onde lança fora toda comparação, não se compare a ninguém. Não se compare com as pessoas. Sabe, virá um dia que o Senhor vai pesar, vai separar o trigo, o joio e o trigo. O que você tem plantado, o Senhor tem visto. O que você tem plantado, vai chegar a colheita. Vai chegar a colheita. Sabe, o Senhor não é um tirano que quer apenas nos punir. Não é um tirano que quer que tem prazer em desgraça, em punir o seu povo, não. Ele já nos deixou tudo claro, esclarecido. Ei, filhos, plantem coisas boas, plantem coisas que vão te gerar riqueza aqui no céu. Sabe, nós temos uma vida abundante em Deus. Quando nós desfrutarmos desse trono, quando nós adentrarmos expressando a nossa fé, a fé, queridos, ela não é sentida, ela é aplicada. Ela não é só falada, faz parte você falar, faz parte você declarar, mas você tem que aplicar. Em Mateus 8:10, o Senhor Jesus, na parábola que o centurião, na verdade, né, ele chega diante de Jesus falando, clamando por um servo, e o Senhor fala, olha, eu vou na sua casa. Ele fala, olha, não precisa, Senhor. Não precisa, porque eu também sou homem de autoridade. Eu sei como funciona o princípio de autoridade. Tem homens que também eu falo, eu dou ordens e eles me seguem. E eles me obedecem. E o Senhor falou, olha, nem em Israel eu achei tanta fé como a desse homem. Né? Ele falou, libera apenas uma palavra, queridos. Sabe, nós devemos mesmo nos aprofundar em conhecer, em buscar. Mas só que você vai viver, você vai crescer na aplicação. Meu pai, olha a hora. Pode subir louvor. Quando for assim, o louvor já sobe. Quando for assim, o louvor já sobe. Pode vir, pode vir. Vem correndo, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é do louvor, sai correndo. Queridos, aleluia, Jesus. Vamos se pôr de pé, queridos. Vamos glorificar o Senhor. Queridos, isso aqui, entenda, a fé tem que ser aplicada. A fé tem que ser aplicada. Amém? As experiências mais sobrenaturais que você pode viver, vai vir depois da sua fé aplicada. Não espere sentir. Não espere acontecer. É isso que eu quero que você crave no seu coração. Amém? Crava isso. Aplique a sua fé. O Senhor já tem um plano. Ele já tem um milagre te esperando. Mas você crê? Se você crê, você vai agir. Se você crê, você vai declarar essa fé a Ele. Amém?